Quanto mais comunicativa a sociedade se torna, mais valiosa a habilidade de saber se expressar com clareza e se fazer entendido no meio de tanto ruído. Às vezes você sente que a sua mensagem se perde e que ninguém para ouvir. Ou já aconteceu de você achar que as pessoas não entendem o que você faz ou o que você vende? E mesmo depois de explicar, elas não percebem a importância daquilo que você pode fazer por elas, sendo que para você é tão claro, é tão óbvio, é tão necessário. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas principalmente por conta das redes sociais, a internet se tornou um grande palco. Claro que isso tem as suas vantagens, é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Mas isso também fez com que mais e mais pessoas estejam se comunicando. Na mesma medida que existem oportunidades, existem também espaços sendo disputados. E no momento que a atenção se tornou a moeda de troca, a habilidade de se comunicar passou a ser ainda mais essencial. Não se expressar com clareza te faz perder qualquer chance de ser ouvido e entendido. Eu tenho a sensação de que essa é uma habilidade que nem sempre a gente dá a devida atenção. Muito menos quando o foco é trazer isso para dentro de uma estratégia de negócio. Você já percebeu que muitas vezes a gente age como se o mundo fosse dividido entre as pessoas que se comunicam super bem, que têm desenvoltura, que parece que tudo que elas falam faz sentido, e aí tem do outro lado aquelas que não nasceram para isso, que nunca chamam atenção, que nunca são ouvidas. E o pior, a gente usa esse mesmo raciocínio para os negócios também. A gente considera que tem aqueles que todo mundo conhece, entende, compra, que são famosos, e aqueles que vão sempre lutar para serem vistos. Será que é isso mesmo? Será que são só essas as possibilidades? Será que a gente está limitado a esses dois opostos? Hoje a gente vai falar aqui sobre quais são os problemas de não conseguir se expressar com clareza e não ser entendido. Seja como profissional, seja como negócio. E vamos entender também de onde vem essa falta de clareza. Será que o problema está no público? Será que o problema está na mensagem? Será que é a forma como está sendo comunicado? E por fim, a gente vai pensar em formas de desenvolver essa comunicação e realmente se fazer entendido. Mas primeiro, se você não me conhece, meu nome é Michelle Kaller, eu sou economista, especialista em estratégia de marcas e negócios. E aqui, a gente fala sobre bastidores de empresas, sobre a vida real de empreender e sobre como construir negócios que geram valor para as pessoas, que são reconhecidos por isso, independente do tamanho que eles têm. E tudo isso sem fórmula, sem romantização, mas com conteúdo estratégico que mistura um pouco de teoria e prática e que vai te ajudar no seu dia a dia, seja você um profissional autônomo ou um empresário. Então, bora conversar? Primeira coisa importante. Quais são os problemas de não se expressar com clareza e como que isso pode estar te prejudicando profissionalmente? A gente precisa entender que uma comunicação clara e eficiente é aquela em que o receptor, ou seja, a pessoa que está do outro lado te ouvindo, entende imediatamente a mensagem que você quis transmitir. Isso parece meio básico, né? Você quer explicar algo, quer transmitir uma informação, e a pessoa do outro lado compreende exatamente o que você quis dizer. Mas, na prática, se isso fosse realmente algo simples, a gente não estaria aqui discutindo, né? Então, quando a comunicação não é clara, de alguma forma, o que a pessoa entendeu não é o que você queria que ela tivesse entendido. O primeiro problema disso, e talvez é o que a gente mais sente na prática, é simplesmente não conseguir alcançar os seus objetivos. Se a gente está falando de negócio, aqui o objetivo é a venda. Então, o problema é realmente não conseguir vender, porque a comunicação é um meio para a gente conseguir isso. Se as pessoas não entendem, elas não confiam e, portanto, não compram. Eu vi a April Dunford falando sobre uma estatística esses dias, de que 50 a 70% das vezes que uma negociação comercial começa entre duas empresas, ela termina em nenhuma decisão. Ou seja, não é que o cliente contratou o concorrente, o cliente optou simplesmente por não comprar de ninguém, porque nenhuma escolha apareceu segura. Ninguém conseguiu transmitir a confiança e a clareza necessárias para fechar um negócio. Deu para entender por que se expressar com clareza é importante?
O segundo problema que isso pode gerar é uma divergência na percepção de valor. O que isso quer dizer? O que você faz, seja como profissional, seja como negócio, tem que ser percebido pelo seu público como algo relevante para ele, como algo que vai gerar um benefício, um resultado que ele está procurando ou precisando. Essa percepção, ela é formada a partir do que você comunica. Não só por escrito, não só falando, mas todas as suas ações como negócio comunicam algo. Se a partir de tudo isso que está sendo comunicado, as pessoas não entendem de fato o que você pode oferecer, o que você faz, como você faz, a percepção que elas vão formar vai ser equivocada e, portanto, elas não vão dar o devido valor. O terceiro problema é o distanciamento do público ideal. Uma comunicação clara não é aquela que faz sentido para todo mundo. Você não precisa ser compreendido por todas as pessoas, mas aquela que faz sentido para quem você quer se comunicar. Então, a identidade, a personalidade, as características dessa pessoa que está do outro lado importam. Uma comunicação confusa pode não chegar nessas pessoas, pode não fazer sentido para elas. E pode até chegar nas pessoas que você nem queria, atraindo um público que não é qualificado e que vai ter sido um esforço desperdiçado da sua parte. O quarto problema é a falta de relevância. Se aquilo que é comunicado não é claro, se parece confuso, se parece complicado demais, as pessoas passam a não considerar importante o que é feito ou falado. E por isso elas deixam de dar atenção. Você vai perdendo espaço e perdendo importância na mente delas. Agora, entendidos os problemas, de onde vem essa falta de clareza? Como que a gente explica essa dificuldade de ser entendido? Vamos pensar o que faz parte de uma comunicação clara. As palavras são bem escolhidas e coerentes. Ela tem o significado que te ajuda a expressar o que você quer. Existe uma ordem que faz sentido. As ideias são bem conectadas, de um jeito que o raciocínio ele vai progredindo, que a mensagem vai sendo construída. Existe uma assertividade. Não tem nada ali faltando, não tem nada ali sobrando, não tem nada desnecessário. E parece que aquilo tudo flui, não é forçado, não é truncado. E aí, para conseguir tudo isso, você percebe que precisa existir uma clareza antes da comunicação, uma organização dos próprios pensamentos e decisões que precisam ser tomadas. Em um âmbito pessoal, a gente expressa aquilo que está dentro de nós. Em um âmbito profissional, a gente expressa aquilo que a gente concebeu em relação ao negócio, ao que é feito, a estratégia dele. Então, não ter uma visão clara sobre quem a marca é e todos os pilares principais que dão sustentação para ela, faz com que a mensagem seja confusa ou genérica. Uma mente bagunçada se expressa de uma forma bagunçada. Um negócio sem fundamentos definidos se expressa como um negócio não muito bem definido. E a gente já viu que essa confusão faz com que as pessoas não entendam o que é diferencial ali, não se conectam, não se identificam e não compram porque não sentem que conhecem, que podem confiar. E na realidade, daria para dizer que nesse caso o próprio negócio não se conhece muito. Deu para entender? Um outro motivo para essa falta de clareza é não conhecer o público, com quem você quer se comunicar. Pode ser por tentar se comunicar com todo mundo, querer alcançar o máximo de pessoas possível e acabar não se comunicando com ninguém. Ou seja, se comunicar de forma genérica. Mas pode ser também por não saber de fato quem é esse público, como ele se comporta, no que ele se interessa, o que é importante para ele. E aí a gente não pode esquecer que se a comunicação clara é aquela que as pessoas entendem, o contexto dessas pessoas importa para o entendimento e muito. Então o problema pode estar aí. O terceiro motivo é não saber como se expressar de forma profissional ou como um negócio se expressa. Uma marca se comporta de forma semelhante a uma pessoa. Ela tem um jeito de falar, ela tem palavras que ela mais usa, expressões que estão sempre ali presentes. Ela tem personalidade, autenticidade, tudo isso se desdobra na comunicação.
Mas ao contrário das pessoas que fazem tudo isso quase naturalmente, em um negócio, esse tom de voz da marca, essas características que vão determinar como a comunicação vai ser feita, precisa ser decidido e construído de forma estratégica. Existem métodos e ferramentas para isso. Mas na maioria das vezes, ninguém te ensina isso. Ninguém te fala que você precisa parar e pensar sobre isso. E daí você fica sofrendo porque nem sabia que tudo isso era necessário. Além disso, muitas vezes, as pessoas complicam demais a comunicação, utilizando uma linguagem muito técnica, complexa, informações que talvez nem interessam para o cliente, que causam até um distanciamento. Existe uma forma de construir essa comunicação de modo que faça sentido, tanto para você quanto para o cliente. Isso precisa ser aprendido e desenvolvido. E aí, já puxando esse gancho sobre aprender, como que se desenvolve, então, essa comunicação clara, eficiente e que as pessoas entendem? Isso começa dando um passo para trás. Antes de tentar se comunicar, existem algumas decisões estratégicas que precisam ser tomadas. E aí, na perspectiva do seu negócio, você vai ter que entender quem ele é, ou seja, qual é o lugar que ele ocupa no mercado frente aos concorrentes e o que já é vendido, e como que ele vai ser percebido pelas pessoas, como que ele se comporta para gerar essa percepção. Segundo, por que ele existe, o que ele se propõe a resolver ou fazer pelo cliente. Terceiro, o que ele faz e como ele faz para resolver isso que ele se propõe a resolver. Então, como que ele gera valor para o cliente, quais são os benefícios e como que ele faz isso de uma forma que os outros não fazem, ou seja, diferenciação. E aí, por último, para quem ele faz tudo isso? Quem são essas pessoas que se importam com o que ele é e faz? Quem são as pessoas beneficiadas? Quais são as características delas e o que faz elas se importarem com o que ele tem para oferecer? Tudo isso é o que eu chamo de pilares que fazem parte da fundação de uma marca bem construída. Inclusive, é o que eu desenho com os meus clientes no processo de consultoria. A sua mensagem, a sua comunicação precisam ser desenvolvidas ao redor desses pilares. Eles vão dar direção e consistência. Então, a comunicação, ela é consequência de tudo isso. E aí, uma coisa importante de entender e sempre estar atento. Quando alguém vê, ouve, entra em contato de alguma forma com a comunicação da sua marca, ela sempre está esperando e tem no subconsciente uma expectativa de que você responda pelo menos duas coisas. O que você faz que ela não vai encontrar de nenhuma forma em outro lugar? E se isso é para ela. Se você não tiver pensado estrategicamente em tudo isso antes, você não vai ter como se expressar de forma eficiente para responder essas duas questões. Além disso, quando eu falo sobre público, não é simplesmente determinar quem é seu público, entender quais são as características dele, colocar isso em um documento e dar um check na sua atividade de planejamento e dar isso como concluído. Pessoas são dinâmicas e complexas. Entender essas pessoas com profundidade, entender como elas se comportam, no que elas se interessam, quais são os seus problemas, tudo isso não é algo estático, que você faz uma vez e pronto. É um processo contínuo. Você tem que criar essa postura de estar sempre atento aos movimentos, de treinar o seu olhar, de analisar e se colocar em situações que você está em contato direto, aprendendo sobre elas. E aí, ao aprender, você vai adequando esse perfil à linguagem, os formatos, a forma como o seu negócio se expressa. Então, é um movimento contínuo de desenvolvimento e aprimoramento. A ideia é que fique cada vez melhor e mais claro. E por fim, toda vez que você for criar alguma coisa, seja um texto, seja um vídeo, seja uma proposta comercial, uma apresentação ou até um pitch de vendas, faça as seguintes perguntas. O que eu quero transmitir aqui? Qual é meu objetivo? O que a pessoa não pode deixar de entender ao final de tudo isso? Será que tem algo que eu posso fazer para ter certeza que ela entendeu isso, que é o mais importante?
O que que a pessoa com quem eu tô me comunicando pode ter de dúvidas para entender o que eu tô falando? Será que ela precisa de uma explicação melhor sobre o contexto? Eu tenho que explicar algum conceito ou fazer alguma preparação, uma introdução para que ela realmente possa captar a mensagem? Por que ela deveria prestar atenção ao que eu tô comunicando? O que tem aqui que vai despertar o interesse dela? Isso realmente faz sentido para ela? Eu tô transmitindo a visão do meu negócio? Eu tô mostrando quem ele é e fazendo com que ele seja percebido da forma como eu planejei? Ou tem algo que eu possa fazer para melhorar isso? E por fim, eu tô comunicando de maneira lógica, organizada e acessível? Ou tem algo que eu posso fazer para dar uma simplificada? A comunicação faz parte do dia a dia de qualquer negócio. Quanto antes você alcançar esse nível de domínio e se fazer entendido, ou entender aonde está o problema e conseguir corrigir, mais rápido você se conecta com as pessoas que podem se tornar seus clientes e constrói um relacionamento com eles. Tudo isso é treino. Tudo isso você vai desenvolvendo e vai aperfeiçoando para que cada vez mais você e o seu negócio se expressem com clareza, para gerar esse entendimento, para ser compreendido e para alcançar seus objetivos. Então, não se cobre de conseguir tudo de primeira, mas se comprometa a não se acomodar no processo. Não tem atalho, não tem caminho fácil para fazer tudo isso, mas eu te garanto que vale a pena, tá? Agora, se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se você colocou em prática e viu o resultado, deixa aqui o seu like, me conta o que aconteceu nos comentários e pode deixar suas dúvidas também. Eu quero te ouvir e quero continuar te ajudando. Combinado? Até a próxima!